Olá, meu nome é Ana Carolina Alves, estou aqui hoje com a minha colega Fernanda Nalu Marcola para apresentarmos a nossa proposta de artigo Violência contra a Mulher e Tecnologia, aplicativos de enfrentamento à violência e sua importância no Brasil em tempos pandêmicos. Esse artigo será escrito de forma colaborativa com a coautoria da professora doutora Raquel Fabiana Lopes Sparenberger e o professor doutor Alejandro Gnezzel Arrabal. De modo geral, nosso estudo pretende analisar como certos aplicativos para smartphone no Brasil têm contribuído no combate à violência contra a mulher, mapeando, então, as características e as principais funcionalidades desses mesmos aplicativos. Para isso, a metodologia utilizada será na ordem qualitativa, descritiva, uma revisão bibliográfica e observação direta, e um método de abordagem, então, hipotético-dedutivo. Quando se fala, então, em violência patriarcal, a violência de gênero, se fala de uma violência em que vai colocar a mulher numa situação de submissão em relação ao homem, ou aos homens de modo geral, né? E essa violência patriarcal, quando ela está inserida no ambiente doméstico, ela vai receber, então, o nome de violência doméstica, né, no ambiente familiar. E durante algum tempo, talvez até ainda hoje, né, esse tipo de violência ainda seja vista como algo que pertence ao ambiente privado, dificultando muito o seu combate, o seu enfrentamento. E quando a gente se refere a esse tipo de violência, né, a gente se refere não só àquela que é física ou àquela que resulta em morte, mas também a uma violência que é psicológica, que é moral, que é patrimonial, enfim, né, que alcança vários aspectos. E para muito além das convenções internacionais, dos tratados e da própria Constituição Federal brasileira, nós temos aí a Lei Maria da Penha, de 2006, como um grande marco legislativo de enfrentamento à violência contra a mulher. E é essa legislação que vai dar, então, origem a várias outras legislações muito mais específicas após isso, né? Que vem a Lei do Feminicídio, vem a Lei Joana Maranhão, Carolina Dickmann e afins. E aí, baseado nisso, a pandemia, né, o Covid-19, trouxe uma série de prejuízos, tanto para a mulher como para os índices de violência doméstica de modo geral. Porque as medidas de isolamento social, né, que são importantes para a contenção do vírus, tornaram mais difíceis de rastrear uma série de violências que já eram complicadas, né, principalmente patrimonial, psicológica, a moral, e que se tornaram ainda mais reclusas a esse ambiente privado, que é o ambiente familiar, que é o ambiente doméstico. E alguns dados importantes que a gente conseguiu já mapear do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados agora em 2021, indicaram que uma em cada 4 mulheres brasileiras acima de 16 anos sofreram ter tido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses, durante a pandemia do Covid-19. Isso significa dizer que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano durante a pandemia de Covid-19. E 73,5% da população brasileira acredita que a violência contra as mulheres cresceu durante a pandemia de Covid-19. E a pesquisa indicou ainda que 4,3 milhões de mulheres foram agredidas fisicamente, com tapas, socos, empurrões, chutes. Isso significaria dizer que a cada minuto, no Brasil, 8 mulheres apanharam durante a pandemia, né? Então, 8 mulheres por minuto no Brasil apanharam durante a pandemia de coronavírus. E, além disso, né, outros fatores implicam nessa situação também, ou seja, 46,7% das mulheres que sofreram violência perderam o emprego, dificultando ainda mais a possibilidade de divórcio, enfim, de dissolução de uma união. 14,4% da população afirma ter consumido mais álcool, e destes, 17,6% são homens. 17% dos homens afirmam terem consumido mais álcool durante a pandemia, o que claramente é um gatilho para a prática da violência, né? A gente sabe que o consumo abusivo de álcool é um fator de risco. E o que se observou também é que quanto mais jovem a mulher, maior é a prevalência de violência, considerando que 35,2% das mulheres de 16 a 24 anos relataram ter vivenciado algum tipo de violência, ou seja, o maior índice entre todas as demais idades. E aqui vem um indicativo importante sobre a utilização dos aplicativos, principalmente porque é nos mais jovens que esse tipo de funcionalidade tem alcance. Tanto é verdade que o próprio Twitter, né, que é uma rede social, identificou um aumento significativo de menções indicando conflitos conjugais ou conflitos de vizinhos e violência na sua rede social. Constatou aí um aumento de 431% nos relatos de brigas entre casais nessa rede social durante a pandemia de Covid-19, o que é alarmante. E então, em que pese todas as tentativas de alteração e esvaziamento da legislação e proteção à mulher, né, e vítima de violência doméstica, muitas entidades sociais e organizações privadas, então, têm buscado soluções para ampararem essas vítimas, né, principalmente por meio aí dos aplicativos que a gente pretendemos estudar. Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Marcola, sou mestranda do PPGD da FURB e dando continuidade à apresentação da minha colega de turma, Ana Alves, queria ressaltar realmente que
conforme ela bem explanou, antes de 2006 nós não tínhamos uma legislação específica de proteção à mulher, né, contra a violência doméstica. Nós tínhamos somente legislações esparsas que davam uma garantia geral, né, mas nada que pudesse realmente dar a proteção que as mulheres precisavam no âmbito familiar. Somente com o surgimento da Lei Maria da Penha, que é uma lei, é um marco realmente legal, né, que as mulheres conseguiram ter certos direitos garantidos, e assim como dava uma garantia de que se houvesse uma violência familiar, ela conseguiria acessar o judiciário e obter talvez uma prisão, uma garantia que o agressor não iria se aproximar dela, da família, dos filhos, assim como se ela fosse uma questão considerada hipossuficiente, ela teria todo um amparo legal e que o agressor teria que pagar um salário mínimo ou que ela precisasse para sua subsistência. Então, a Lei Maria da Penha realmente ela trouxe grandes avanços, né, para o direito brasileiro. No entanto, a gente percebe que só a Lei Maria da Penha não foi o suficiente. Então, nós tivemos um acréscimo, uma qualificadora embutida no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, em que acabou considerando o crime de feminicídio, que são os crimes que ocorrem contra as mulheres em condição de seu gênero. Então, foi mais uma legislação que tentou realmente frear a violência doméstica, né? E após essas situações, assim, com a pandemia, por mais que as estatísticas no Brasil tragam que a violência doméstica diminuiu, nós ainda estamos pesquisando as situações que, a primeiro momento, dá-se a entender que se trata de uma cifra negra, porque ao mesmo momento que a violência doméstica ela diminui, o feminicídio aumenta. Então, às vezes, as mulheres estão não registrando o boletim de ocorrência ou buscando ajuda de uma outra forma que não sejam mais o registro dessas ocorrências em um departamento policial, né? Hoje no Brasil, a gente tem algumas pesquisas demonstrando que mais de 90% do acesso à internet é por intermédio de telefones celulares, pelos smartphones, né? Então, se desenvolveu alguns aplicativos que pudessem ajudar essas mulheres a ter um livre acesso em caso de denunciar alguma possível agressão. Então, nós vamos trabalhar nesse artigo alguns aplicativos e também verificar a sua eficácia dentro dessas possibilidades, né? Então, nós iremos abordar os aplicativos Isa.bot, Todas por Uma, SOS Mulher, Malailai, Nina, Penhas, que é em decorrência da Lei Maria da Penha, PLP 2.0, Botão de Pânico da Polícia Militar de Santa Catarina e Mete a Colher. Dessa forma, o estudo desses aplicativos busca checar a sua eficácia frente ao combate da violência doméstica.